Queridos, a vocês todos, desejo uma boa noite. Queria saudar a todos e desejar que a gente tenha um tempo muito precioso em celebração. Nós temos gente bem próxima, aqui em casa, os mais próximos. Nós temos gente em Florianópolis conectados conosco. Temos gente no Rio de Janeiro, temos hoje visitantes da Bahia e temos gente em família, temos pessoas individuais. A todos vocês, as boas-vindas e que bom que nós podemos estar nesse momento em celebração. Eu queria, no contexto do tempo que nós vivemos, um tempo de Covid-19, num tempo de respiradores mecânicos, num tempo de George Floyd, todas as vidas importam, num tempo de vidas negras importam, mas também no tempo de CPI dos respiradores, no tempo de operação de O2, dar uma ênfase para o nosso culto hoje à noite neste tema. Esse tema, oxigênio, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Eu estava refletindo sobre esse tempo precioso que a gente quer passar juntos aqui, na forma de uma celebração, lembrando que o oxigênio é um elemento vital para a vida da gente. Sem oxigênio, o ser humano não vive mais do que 4 minutos. Na ausência desse elemento químico, não há como se produzir no organismo humano energia para que o corpo, para que o organismo possa viver. Então, o oxigênio é algo essencial e nós acabamos de ver quantas pessoas nós temos perdido, quantas pessoas têm sofrido por falta de oxigênio. Quer seja porque tem um joelho no seu pescoço, quer porque alguém desviou um recurso que deveria ter comprado um respirador mecânico e está disponível, ou mesmo porque houve algum tipo de incapacidade de recuperar medicamentosamente a vida de alguém e por falta de oxigênio essas pessoas faleceram. Então, esse elemento, o oxigênio, ele é um elemento fundamental na vida da gente, nos seres humanos. E eu queria, com essa palavra do oxigênio, convidar vocês todos a essa celebração, lembrando de uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu, que eu acho que tem uma relação com o oxigênio, que tem uma relação com o tempo que a gente está vivendo e tem uma relação também com a mensagem de hoje à noite. Essa essencialidade do oxigênio é com a essencialidade da palavra de Deus na nossa vida. E quando o oxigênio entra dentro do organismo humano, ele se transforma em energia. Então, o oxigênio é um elemento químico que ele produz vida na medida que ele se transforma de um elemento químico em energia. E essa energia alimenta o cérebro, essa energia alimenta o coração, essa energia alimenta todo o sistema de vida que nós temos. E aí, essa transformação do oxigênio em energia é o que eu queria hoje à noite lembrar a todos e convidar a celebrarmos esse tempo de oxigenação. O Paulo escreveu na carta ao Tito que ele foi enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e a ensinar a essas pessoas a conhecer a verdade de Deus e a verdade que transforma vidas. Então, Paulo escreveu ao Tito a importância de se conhecer a verdade de Deus e essa verdade que transforma vidas. Então, meu desejo nessa noite é que nesse tempo que nós vamos estar juntos, possa estar acontecendo uma transformação daquilo que é a essência que Deus nos dá para que a gente tenha vida e que essa vida seja uma vida transformada da natureza que Deus quer nos dar. Que seja, então, um tempo de transformação, um tempo de receber oxigênio, e esse oxigênio não só do ponto de vista de O2, mas também do ponto de vista da essência da vida, e que isso
possa ser importante para a nossa caminhada com Deus, para que Ele possa transformar a gente naquilo que Ele tem como propósito. Nesse sentido, então, sejam todos bem-vindos e que possamos ter um tempo muito precioso, quer seja de oração, quer seja de reflexão sobre a palavra de Deus, quer seja de louvor ou mesmo de intercessão uns pelos outros. Queria convidá-los a orarmos juntos nesse momento inicial da nossa celebração. Pai, obrigado que tu tens uma verdade, e uma verdade que é perfeita, que é absoluta, que é acima de qualquer outra verdade, e que tu tens o interesse máximo de que nós a conheçamos, porque essa verdade transforma a gente naquilo que tu tens como melhor propósito para a existência de cada um de nós. Obrigado por sabermos disso. Obrigado por termos já experimentado, alguns mais tempo, outros menos tempo, essa tua ação de transformar oxigênio em vida. Queiras hoje à noite nos acompanhar nesse tempo. Concede, ó Pai, o teu Espírito Santo para que ele consiga fazer com que a gente entenda, que a gente tenha entendimento, que a gente possa compreender, que a gente possa reter aquilo que tu tens a nos dizer. Jesus, esteja entre nós como irmão, e tu disseste que tu estás sempre batendo a porta e queres nos ajudar a vivermos essa transformação que vem de ti. Então nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja um tempo muito valioso na vida de todos nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria então abençoá-los nesse momento de início de celebração, dizer que nós nos reunimos no nome daquele Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo, e que Ele esteja conosco, e que tenhamos uma experiência importante de avanço na nossa caminhada com esse Deus. Com isso, eu passo a palavra ao Nicolas. O Nicolas vai nos conduzir num momento de louvor. Obrigado, Guinter. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui junto com vocês nessa ligação. Apesar da gente não ter a possibilidade de se ver, é a segunda melhor possibilidade. Nossa primeira música chama Muitos Virão Te Louvar, e ela é para ter uma conexão muito grande com o que o Guinter trouxe e com o que o Daniel vai falar, que é esse sentido de união que a fé em Deus traz. Pessoalmente, experienciei bastante isso quando eu estava fora do país, né? Morei um ano fora, no intercâmbio. E lá eu fui numa igreja e foi muito bom poder lá encontrar pessoas de muitos países diferentes, de muitas culturas diferentes, mas que glorificam o mesmo Deus e querem conhecer o mesmo Deus. E isso para mim trouxe um sentimento de unidade muito grande, mesmo estando longe de casa, né? Estando muito longe do meu país. Então vamos cantar essa música e ser gratos também pela união que a fé em Deus traz, e que isso também impacte a nossa vida e o jeito que a gente trata as outras pessoas, mesmo que elas sejam diferentes de nós. Vamos lá. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Obrigado, Nicolas. Nós temos o privilégio hoje de estarmos acompanhados de várias línguas nessa celebração. Nós falamos o português, mas a Ronice e o Marcos vão falar a partir do português uma outra linguagem, de tal forma que ela chega mais longe, que ela chega num público que nos é muito valioso, que são as pessoas que não têm a oportunidade de ouvir e falar como nós temos o privilégio. Muito obrigado por vocês estão com a gente, obrigado por essa oportunidade. Queria passar a palavra para a Rose, que vai nos trazer um conjunto de informações, o que nós chamamos de avisos. Boa noite. Sempre uma alegria poder participar do culto, também falando, também compartilhando notícias. E a gente tem, já fiz um vídeo relatando para a comunidade, muitos de vocês devem ter já assistido, contando da retrospectiva do mês de maio, né, de que a gente tem tido um trabalho significativo, muitas pessoas envolvidas na comunidade, fazendo ações, tanto pessoalmente, indo promover cuidado de pessoas, levando doações, como também contribuindo financeiramente, né? Muitas pessoas têm sido extremamente generosas nesse período, e isso tem sido bênção, tem se traduzido em muitas ações bonitas, e muitas vezes eu recebo esses agradecimentos, certamente também outros que estão nessa linha de frente, que estão em contato com as pessoas, como a Clara e o Carlinhos, a Cláudia, a Silvana, outros que vão lá conversar com as pessoas ou levar doações, e recebem muito carinho, né? A gente, toda essa gratidão dessas pessoas, eu não sei como expressar, que todos vocês pudessem sentir também, e quanto isso tem sido vida, né? Também para muita gente. Então, eu penso que a gente tem sinalizado a presença de Deus para muitas pessoas, e muitos gostariam de estar até entre nós num culto presencial, num encontro, gostariam de nos conhecer melhor, e ainda não é possível, né? Mas eu acredito que ainda teremos essa possibilidade, né, de acolher e poder conversar pessoalmente com muitas dessas pessoas que dizem para a gente que elas não vão ter vida suficiente para agradecer tudo o que a gente já tem feito por elas. Então, é bonito isso, né, e eu só não consigo contar, né, tudo não seria possível nesse momento. Também o Projeto Serrinha, que é um trabalho que a gente já tem desde mais tempo, e que ano passado teve aquela ação da comunidade toda, né, em novembro, lá para restauro de uma viela na Serrinha. Esse trabalho tem seguido agora, junto com uma parceria com o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, e a Cláudia tem conseguido, né, abrir essa parceria, e a gente está, então, já numa fase de refazer esse projeto que foi apresentado inicialmente, porque com a pandemia, ações que eram presenciais precisaram ser repensadas, mas muita satisfação digo para vocês que está andando, e logo a gente vai poder, de fato, estar fazendo, né, recebendo esses recursos do CAL e também fazendo ações.
convido a todos a participar dessas notícias também, quando forem chamados também se envolver. A Cláudia hoje também estava compartilhando, né, a questão de construção de uma casa para uma família, numa situação bem vulnerável, né, que venezuelanos também vão participar lá construindo. Quer dizer, poxa, notícias muito bonitas, né, que alegram a gente e que motivam nesse tempo aí de tantas notícias ruins, né. Tem também notícias sobre atividades, né, da comunidade. Ainda não falei das finanças, né, queria também repetir que é com muita satisfação que eu posso contar para vocês que a gente tem recebido as ofertas, os dízimos, né, de uma forma bem generosa, que a gente está bastante tranquilo, assim, está podendo pagar todas as contas da comunidade e a gente pode, inclusive, pensar, né, em manter as nossas ações com missões, essas coisas que a gente já tem, esses compromissos, e a gente não precisa, nesse momento, se preocupar em não poder, né, continuar esse apoio que a gente vinha fazendo. Inclusive, em relação à paróquia, né, se houver dificuldades, a gente vai acompanhar agora, início do mês, como é que vão ficar as contas lá. Mas a nossa comunidade, então, ela tem essa condição de dar o suporte, porque muitos membros têm contribuído regularmente. A gente tem um número bem significativo, inclusive um pouco maior do que em outros tempos, né? Mais pessoas têm participado financeiramente e isso é uma satisfação muito grande, né? E eu convido vocês a continuar nessa fidelidade para que a gente possa continuar também fazendo o trabalho, também sendo fiel naquilo que a gente se comprometeu e quem sabe até ampliar, né? Quem sabe poder fazer mais coisas ainda. Então, que Deus nos abençoe e continue nos dando recursos financeiros a cada um de nós, né? E que as famílias, então, possam também continuar entregando, né, as suas contribuições para a comunidade. Nós temos, então, na próxima terça-feira, a sala temática, que já tem acontecido, né, há várias semanas, e eu achei bem interessante, é com o pastor Zigo, né, uma pessoa que a gente admira bastante, que tem um trabalho bonito aqui na região de Florianópolis, na comunidade Encontro, e o tema dessa sala temática será a Igreja pós-pandemia, desafios e oportunidades. Convido vocês também a participar desse diálogo com o pastor Zigo, eu fiquei bem interessada, acho que é bacana. E ainda quero convidar vocês para participar de ações que a gente está fazendo essa semana, numa conversa de final de culto, aí essas conversas, né, que agora a gente fica depois do culto, não fecha logo a igreja, né, Luciana, fica conversando. O Heller ficou conversando também um pouquinho e ele falou assim, olha, eu gostaria muito de cozinhar também, porque eu poderia contribuir fazendo um jantar ou coisa assim que a gente pudesse vender e pudesse ter, e assim eu poderia contribuir com o grupo Situações, né, para ter recursos. E eu achei isso bacana, e aí a gente pensou no Dia dos Namorados, que é uma data especial, né, na próxima sexta-feira, e então eu conversei com ele, o Heller está bastante animado para fazer um jantar, já foi postada aí notícia no Céu Te Comunica, quem não viu pode recuperar lá a notícia, e eu estimulo quem tiver essa possibilidade. É um jantar um pouco mais caro, porque é um jantar bacana, né? Com chefe, bacana, nosso Heller aí. Ele não queria botar o nome dele no anúncio, eu falei, você tem que botar o seu nome. Ele falou, não, mas aqui não... Eu falei, nossa, mas isso aí vai vender, entendeu? Se você botar que é você que cozinha, as pessoas vão comprar. Então, né? Eu tenho certeza que o nome do Heller deu aí uma condição de a gente fazer, né, um jantar aí que mais pessoas se interessem. Então, quinta e sexta-feira vai estar em função de preparar. Tem entrada, prato principal, sobremesa, porque o Heller é bacana, né? Então, ele está fazendo um negócio bacana. E é pro Dia dos Namorados, né? Então, comprem a vela, né? Quem sabe uma flor, prepara uma mesa bacana. E aí, como agora a gente na pandemia também não tem para onde mandar os filhos, né? Na casa da avó, etc., para poder fazer um jantar romântico, a gente também tem o prato para a família, né? Uma condição aí das pessoas poderem também fazer um Dia dos Namorados junto com a sua família. Então, você pode comprar para o casal, pode comprar individual, pode comprar para mais pessoas também. E assim, todo o resultado, tá, desse jantar é para o grupo Situações. Então, você vai estar jantando de uma forma bacana, especial, fazendo um evento na sua casa e vai poder, assim, abençoar grandemente o grupo Situações, né? Então, esse recurso depois a gente vai
usar aí para as necessidades que surgirem com as pessoas necessitadas. Também a gente tem uma ação aí de promover a venda, né, de sabonetes artesanais que são feitos por um casal venezuelano que estava sem renda, geladeira vazia, e aí eles nos contaram que faziam esses sabonetes, a gente testou, são produtos de bastante qualidade, alguns da igreja já compraram e provaram, né, Cláudia, é bacana, é de qualidade. E aí a gente está oferecendo em embalagens bacanas, né, maridos, namorados, por favor, encomendem com a Laure, né, o presente. E a Laura, inclusive, pode entregar, se não for muito distante, né? Esse pessoal da Bahia aí, talvez a gente não possa entregar, né? No Rio de Janeiro, um pouco difícil, mas no Rainer, né? Mas, enfim, a gente a Laura vai dar uma volta aí e fazer as entregas, então, encomendem com ela. E acho que é bacana, e assim, isso dá muita dignidade para essas pessoas. Elas não querem só receber uma ajuda. Né, toma aí, vamos pagar metade do teu aluguel. Quando eles produzem alguma coisa, nos oferecem, a gente compra, isso é muito importante para essas pessoas. Então, né, na medida da possibilidade, cada um de vocês, se o orçamento permitir, né, invistam também nesse presente que é uma coisa bacana. Falando em também desse sentido de que a gente pode se ajudar comprando produtos ou comprando serviços uns dos outros, eu também estimulo vocês a prestarem atenção nisso. Nós não temos muitas pessoas na comunidade hoje com uma perda financeira importante, mas algumas pessoas estão tendo dificuldades. Então, ou não, né, tiveram que se reinventar porque o emprego não foi mais possível continuar. Então, eu já recebi, né, por exemplo, vocês todos receberam, né, a oferta da Lídia, né, que faz bolos bonitos, bacanas, né, o Daniel recebeu um bolo no aniversário, e então sugiro que quem quiser um bolo diferenciado, lembre da Lídia, antes de comprar. A Janaína e a Fernanda, eles têm feito também uns bolos que são mais uma proposta saudável, né, que sem farinha, sem lactose, com outros ingredientes, também de bastante qualidade. E vamos compartilhar esse tipo de notícia e vamos nos ajudar nesse sentido, né? Também quem precisar de algum serviço aí de jardinagem, de faxina, etc., né? Lembre também de perguntar para a gente aí se tem dicas de pessoas que estão disponíveis para esse tipo de serviço. E quem também pode oferecer algum serviço e a gente não está sabendo, nos avise, né? Do tipo, olha, eu conserto o computador ou qualquer coisa dessas. Vamos compartilhar essas notícias, vamos fazer aí uma rede, né, de proteção também nesse sentido. E eu falei muito, né? Eu acho que eu exagerei nesses avisos. É isso, pessoal. Vamos seguir, então, com o culto. Obrigado, Rose. Uma questão que a gente percebe de fato, né? O quanto que esse momento, esse tempo que a gente está vivendo, ele está oxigenando a comunidade. Como muitas iniciativas novas surgem e vão tomando forma, e como uma vida de uma forma diferente na comunidade, uma vida adicional vem se manifestando por esse conjunto de oportunidades. Então, deixe-se oxigenar para promover vida. Esse é o tema que a gente não quer esquecer, não só hoje, mas durante a semana também. Queria pedir, então, que o Nicolas nos conduzisse em mais duas canções que às vezes a gente canta junto, às vezes a gente mais ouve o Nicolas cantando e a gente concorda com o teor. Então, Nicolas, nos conduz, por favor. Eu recomendo que vocês cantem em casa. Nos outros dias eu cantei em casa. É um pouco estranho, né, cantar com a TV, com o celular, mas tem sido bom. Eu tenho gostado. Certo, vamos cantar agora Juntamento. De novo com essa ideia de que a fé em Deus nos une completamente, independente da onde a pessoa veio, da cultura, da cor de pele, da quantidade de dinheiro que tem na conta no banco. Vamos lá. Opa, peraí, esperar os slides voltarem. Vem, sopra sobre nós teu sopro,
reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. E agora a gente tem mais uma música que chama Grande é o Senhor. E isso é para nos levar de volta para o foco correto, né? Que é colocar Deus como objetivo. Então, que o nosso objetivo em honrar as pessoas seja também para engrandecer o nome de Deus e para que outras pessoas possam conhecer o nome de Deus. Vamos lá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. A canção que nós acabamos de ou cantar ou te ouvir cantar, ela fala de uma obra que Deus faz na vida da gente. E a gente cantou que nós queremos agradecer por essa obra que Deus faz e que nós confiamos no seu grande, no seu infinito amor. Toda vez que a gente se reúne em um culto, numa celebração como hoje à noite, penso que é um tempo especial para a gente se abrir para que a obra que Deus faz na vida da gente continue acontecendo. Ela pode e deve acontecer num momento de culto, como de hoje, de celebração, de estarmos juntos. Ela deve continuar acontecendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, no sábado. Portanto, nosso desejo é que a obra que Deus faz seja contínua, que haja esse processo contínuo de transformação da sua essência de oxigênio em vida no nosso contexto. Queria convidar a comunidade a orarmos por esse momento que nós queremos ouvir a palavra e depois disso, então, peço ao Daniel que conduza a mensagem da noite de hoje para todos nós. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Ti, ó Criador, que Tu tens um plano, e tens uma intenção, e tens
todo um grande amor, um infinito e perfeito amor para nos encontrar e que tu tens um processo de transformação contínuo como ideia para a nossa vida. Quando a gente se reúne, como nós falamos aqui hoje à noite, nós queremos pedir ao Senhor que os conteúdos que ouvimos aqui, aquilo que o Daniel vai falar, que ele estudou, que ele refletiu, que ele orou, sejam palavras que sejam da parte do Espírito Santo como aquelas que nos fazem compreender, nos fazem assimilar e nos dão a oportunidade de a gente perceber o teu trabalhar em nossas vidas. Que seja um tempo de proveito, que estejamos atentos, que seja um tempo onde tu agregas a cada um de nós uma porção abundante de conhecimento, de entendimento, para que essa transformação que o Senhor está fazendo, também a partir de hoje à noite, continue tendo continuidade e continue se aprofundando, continue a nos moldar, para que a tua perfeita vontade se reflita e aconteça na nossa vida. Abençoa as palavras do Daniel, abençoa cada um de nós, que sejamos ricamente abençoados, ainda que essa bênção eventualmente seja um reconhecimento do quanto nós estamos distantes do que Deus a nos dizer. Então, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Guinter. Eu quero convidar vocês, então, para esse momento de reflexão. Enquanto estou abrindo a apresentação, eu vou dar um tempinho e aproveitar também para saudar a Letícia, que está entre nós, e ela está se utilizando da interpretação, né, feita pelo Marcos e pela Ronice, em Libras. Desde já quero agradecer também ao Marcos e à Ronice pela disposição de estarem com a gente. É sempre uma alegria quando a gente consegue, quando dá certo, e a gente fica muito, muito feliz que nessa noite foi possível e que a gente pôde também, então, por causa disso, contar com a presença da Letícia aqui conosco. Isso foi muito bacana, muito legal, tá bom? Eu acho que a Letícia já deve ter fixado a imagem dela na Ronice, espero que sim. E aí eu vou aqui, então, compartilhar a tela com vocês para a gente dar continuidade. Nesta semana que passou, nós fomos chocados por uma situação que aconteceu na segunda-feira. Uma das imagens que me chamou a atenção, olhando para esse tema que nós queremos tratar hoje à noite, é essa imagem que eu imagino que vocês podem ver aí na tela, com as últimas palavras de um homem negro americano que foi rendido por um policial, já estava rendido, segundo as testemunhas que estavam com ele, ele não havia oferecido resistência, mas como a gente soube, ele veio a falecer, porque ele foi mantido debaixo do joelho do policial por mais de 8 minutos, quase 9 minutos, e ele dizia, eu não consigo respirar. Nós queremos refletir sobre esse tema hoje à noite e a gente vai lembrar um pouquinho do George Floyd, que é esse homem que acaba morrendo nessa ação policial. Ele tinha 46 anos, era pai de 3 filhos. A filha mais nova era bem jovenzinha ainda, era uma menininha, com a idade dos meus filhos. Se eu não me engano, ela tem 8 anos apenas. Isso aconteceu em Minneapolis, no estado de Minnesota, ao norte dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá. E os protestos que se sucederam nos Estados Unidos após esse acontecimento passaram por mais de 75 cidades. Em mais de 40 dessas cidades foram decretados toque de recolher, pela intensidade, pela maneira, em alguns casos
Esses incidentes eles começaram de maneira pacífica, ordeira, mas em algum momento, em alguns lugares, também houve confronto com a polícia. E nesses confrontos, outras pessoas ainda vieram a morrer. Mais pessoas morreram, quase uma dezena de pessoas morreram como resultado desses confrontos posteriores nesses protestos que aconteceram. Foi a mais grave onda de manifestações desde 1968, após o assassinato de Martin Luther King Jr., né, que era um ativista dos direitos civis, pastor batista. Nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre ele mais adiante, certo? Muito bem, vamos lá. Nós vamos perseguir duas perguntas básicas aqui hoje à noite. A primeira delas é o que desencadeou uma onda de protestos tão grande? Por que essa reação? Por que as pessoas reagiram dessa maneira? E a segunda pergunta é o que nós temos a ver com isso? Talvez nós teríamos muitas outras perguntas para responder, mas nós não temos esse tempo. A gente quer conversar basicamente sobre essas duas questões. Em primeiro lugar, a gente percebe que a reação foi nesse nível porque nós, de fato, estamos lidando com o que é chamado muitas vezes de racismo estrutural. No funeral do George Floyd, nessa última quinta-feira, no dia 4, o reverendo Al Sharpton, ele disse o seguinte: o que aconteceu com Floyd acontece todos os dias nesse país, na educação, no serviço de saúde e em qualquer área da vida nos Estados Unidos. É hora de nos levantarmos em nome de Floyd e dizer: tirem o seu joelho dos nossos pescoços, ou pescoços, né? É o que disse, entre outras coisas, o reverendo e ativista dos direitos civis que fez a homilia no funeral do George Floyd. Ok? Ou seja, o que esse irmão está dizendo é de que o que aconteceu com Floyd não é um caso isolado, mas existe toda uma estrutura que faz com que isso se repita, segundo a fala dele, todos os dias naquele país. Nós sabemos que os Estados Unidos é um país que foi profundamente marcado por histórias referentes ao racismo, a toda a questão da guerra entre o norte e o sul, também teve a questão do posicionamento diferente do norte do país, dos estados do norte em relação aos estados do sul dos Estados Unidos, em relação à questão da escravidão, era diferente. Mas mesmo acontecendo depois a abolição em todos os territórios americanos, os negros continuam sendo aqueles que são menos privilegiados, aqueles que têm menos acesso aos recursos, aqueles que ocupam o que lá são as camadas mais baixas da sociedade, continuam sendo a mão de obra das pessoas que realmente governam e que têm o sistema nas mãos. Certo? Será que aqui no Brasil é diferente? E nessa semana também a Cláudia postou uma reflexão de alguém muito conhecido por nós, que é o padre Wilson Groh, aqui de Florianópolis. Ele mora há muitos anos no Maciço da Cruz, e ele atua ali com essa população carente. E ele escreveu também, há poucos dias atrás, esse texto que eu apenas peguei a primeira parte dele, mas vale a pena ler todo o texto, ok? Ele diz: 3 minutos de silêncio e uma esperança. Mais 3 funerais de jovens, muito jovens. Sinto tristeza e dor.
mesmo imensuráveis, não podem se comparar com a tristeza e a dor das 3 mães que acabam de perder seus filhos. Eu as conheço, e conheço bem a rocha da qual são feitas essas mulheres trabalhadoras, a grande maioria negras, do Morro do Mocotó e de todos os morros e comunidades dessa cidade. Essas mães que vivem sob o temor do destino dos seus filhos, temor pela presença ou recurso que podem faltar. O que eu não consegui dar? Por que uma morte horrível dessas, Padre? São as perguntas que mais ouvi nesses 40 anos vivendo no maciço do Morro da Cruz, enquanto fazia os sepultamentos de quase todos os jovens mortos na guerra entre as gangues ou com a polícia. Um número enorme que não se conta. E na continuidade do texto, o Padre Wilson, ele nos diz que a maioria maciça desses jovens mortos são negros. Assim como a maioria desses últimos 3, dessas 3 mães que choram pelos seus filhos em mais uma tragédia que acontece nos morros, em brigas entre gangues, em ações da polícia, também são famílias de pessoas negras. Ou seja, quando nós falamos de Brasil, talvez aqui a gente nunca tenha tido de uma maneira escancarada uma Ku Klux Klan, como houve no sul dos Estados Unidos, uma ação organizada, institucionalizada, racista, declaradamente racista, mas o racismo no nosso país também está presente nas estruturas, na maneira como as coisas aconteceram. É uma herança que nós carregamos desde a época do colonialismo, desde o momento em que o nosso país foi se formando, foi sendo gerado. Os negros foram trazidos para cá de maneira violenta, de maneira abusiva, e mesmo depois da abolição, assim como aconteceu nos Estados Unidos, eles apenas receberam uma liberdade que significava não estar mais vinculados a um senhor que tinha posse sobre eles. Mas eles acabam sendo posses num outro sentido, no sentido de que eles não têm a condição e os recursos para que eles possam ser livres e serem independentes, e eles não têm as mesmas oportunidades que todos nós temos. E é isso que a gente diz que se trata de uma questão estrutural. As coisas estão organizadas de uma tal forma de que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. As pessoas não podem ter acesso às mesmas coisas. As coisas são diferentes. Como nós comentamos na semana passada, vale também aquilo que nós dissemos na semana passada, o tema da reflexão na semana passada dizia: nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade. Mas alguns de nós estão em barcos muito confortáveis, outros não. E isso é muito verdade, especialmente para essa imensa, a grande maioria da população brasileira que é de negros ou índios, mulatos, pessoas que têm a tez mais escura da pele. Seguindo a nossa reflexão aqui, a segunda pergunta que a gente quer trabalhar nessa noite, e para aprofundar as raízes históricas do racismo, a presença, as consequências ainda nos dias de hoje, talvez eu não seja a pessoa mais indicada do mundo para fazer isso, e a gente precisa continuar nessa reflexão. Mas eu gostaria de trazer uma palavra bíblica a esse respeito, e talvez num primeiro momento você estranhe um pouco a escolha dessa palavra. Mas o apóstolo Tiago escreveu na sua carta no capítulo 5. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu,
e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Eu repito o versículo 6 porque ele fala muito para esse momento, especialmente para a situação que aconteceu com George Floyd. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Esse texto não fala diretamente sobre racismo. De repente você se pergunte assim, bom, esse texto, o pastor agora vai fazer uma viagem numa outra direção. Mas quando a gente olha para a história, quando a gente olha para as pessoas que lutaram contra o racismo, a gente percebe, a gente se dá conta de que o grande argumento para a manutenção da escravidão, por exemplo, sempre foi econômico. Mais adiante eu vou falar sobre duas pessoas que foram nossos irmãos na fé e que lutaram contra o racismo. E aí eu volto a esse tema. Mas por ora, eu gostaria de dizer que quando a gente fala de racismo, não tem como não falar dessa estrutura na qual nós estamos implantados. Continua sendo assim de que, em grande medida, o racismo tem um pano de fundo econômico. Ele tem a ver com aqueles que controlam as coisas, que têm os meios de produção na sua mão, e com uma outra imensa população que está aí em uma senzala um pouco melhorada. O que são os morros nas grandes cidades do nosso país? São senzalas melhoradas. Nada mais, nada menos. E o racismo está ligado a isso, com a questão de que não se entende que as pessoas estão nessa condição porque as coisas não são iguais para todo mundo. Existem pessoas que detêm os meios, como o Tiago está dizendo aqui, e tem pessoas que simplesmente são exploradas por as pessoas que detêm esses meios. É um punhado de pessoas que controlam 70%, 80% de tudo que se produz no nosso país. É um punhado de pessoas. E, infelizmente, nesse tempo de pandemia, a tendência é que isso piore. Aqueles que têm muito terão ainda mais, porque eles terão a condição, nesse momento, de investir o seu dinheiro, e enquanto outras pessoas estão tendo que vender para sobreviver, as que já têm demais agora podem comprar barato o que as outras não conseguem manter. Tendencialmente, a pandemia vai piorar toda essa situação, vai aumentar ainda mais a diferença entre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco. Infelizmente é assim. E por isso, esse texto aqui, para mim, ele fala para esse momento, porque é muito difícil falar de racismo sem falar da estrutura que está por trás dele. Ontem à noite, eu e a Betina acabamos assistindo, muitos de vocês também já devem ter assistido esse filme. Quem ainda não assistiu, eu estimularia que o fizessem.
É um filme chamado 12 Anos de Escravidão. Para quem tem acesso à Netflix, está lá. É chocante, é muito chocante o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente percebe. E por que tudo aquilo era mantido? Por que o sistema era mantido? Por razões econômicas. Elas estão sempre presentes. Nós voltamos a esse tema logo adiante. Eu quero apenas dizer que em nossa cosmovisão cristã, no nosso jeito cristão de entender o mundo e a vida, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus e, portanto, merece ser respeitado. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus e, portanto, merece ser respeitado. Isso já é uma constatação lá em Gênesis. Nós cantamos: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Em Apocalipse 5:9 diz que o povo de Deus é constituído de gente de toda tribo, língua, povo e nação. O racismo, portanto, é uma afronta ao Criador. É uma afronta ao Criador, porque quando você se porta de maneira racista, você blasfema contra aquele que fez aquele outro ser humano. Porque aquele outro ser humano, diferente de mim, é imagem e semelhança de Deus. Portanto, o racismo é uma afronta ao Criador e é uma blasfêmia contra o Criador. E, em segundo lugar, é uma negação da obra redentora de Cristo. Porque Cristo comprou com seu sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação e os constituiu reino e sacerdotes. Ele comprou com o seu sangue. Quando eu digo que alguém não é digno, eu estou pisoteando o sangue de Cristo. Eu estou dizendo que Jesus não deveria então ter morrido por aquela ou aquela outra pessoa. Então, eu repito, o racismo é, portanto, uma afronta ao Criador e uma negação da obra redentora de Cristo. Certo? E, nesse sentido, inadmissível. Absolutamente inadmissível entre nós. Seguindo nessa reflexão, o racismo é estrutural, ele é alimentado por interesses econômicos. É só nós lembrarmos do colonialismo e do atual capitalismo. E muitas vezes, aqui eu queria dar uma pequena ênfase, muitas vezes ele foi justificado religiosamente. Para mim, uma das coisas mais chocantes, por exemplo, ao assistir esse filme 12 Anos de Escravidão, é, por exemplo, perceber um dos senhores que recebe aquele homem que foi sequestrado. A história de... Eu não vou contar o final do filme, não vou fazer um spoiler completo para não estragar para quem não assistiu, ok? Mas a história do filme narra a história de um homem negro que era livre, que vivia no norte dos Estados Unidos, onde essa liberdade já havia sido alcançada. Mas ele é enganado por pessoas e ele é sequestrado, levado clandestinamente até o sul do país, recebe um novo nome, lá ele não tem papéis para apresentar, ele não tem como comprovar a sua identidade, e ele então se torna escravo, depois de já ter nascido um homem livre, já ser de uma família livre. E um dos senhores na propriedade de quem ele passou, que teoricamente era alguém bom, em parte piedoso, ele reunia os seus escravos em um determinado momento, todos os dias, para um pequeno momento devocional, de oração e de leitura da Bíblia. O sul dos Estados Unidos é a região mais conservadora dos Estados Unidos. Foi o lugar de onde vieram a grande maioria dos missionários que evangelizaram, que vieram para plantar igrejas no Brasil,
eles eram oriundos de igrejas do sul dos Estados Unidos. Nosso país, em termos de influência protestante, foi profundamente impactado pela compreensão teológica do sul dos Estados Unidos. E eles conseguiam conviver com todo o seu legalismo, com todo o seu puritanismo, ao lado da escravidão, da violência contra os negros, e o faziam com grande convicção. Quando nós pensamos, por exemplo, no colonialismo, quando nós pensamos em termos de América Latina, quando chegaram portugueses e espanhóis, a gente percebe a mesma situação. A gente percebe pessoas que justificavam a escravidão, inclusive com afirmações de que os negros não tinham alma como as outras pessoas. Eles não eram seres humanos iguais aos outros e por isso eles podiam ser escravizados e podiam ser essa mão de obra em que as pessoas os usavam como bem entendiam, como propriedades suas. Ou seja, muitas vezes houveram justificativas religiosas, teológicas para a escravidão, muitas vezes. E isso é uma grande vergonha para nós como igreja. Assim como a gente poderia falar de outras situações, né? Como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando grande parte da igreja, a maior parte da igreja luterana na Alemanha sucumbiu à força do nazismo e, em grande medida, aderiu ao projeto nazista, mesmo que a gente pudesse justificar em parte o fato de que boa parte das pessoas não tinha consciência da existência dos campos de concentração, mas abraçaram aquela proposta, abraçaram aquele projeto. É muito interessante perceber que em muitos desses momentos, por exemplo, há estudos que demonstram que por trás do projeto de colonialismo, por exemplo, dos portugueses, havia uma espécie de compreensão de que eles haviam sido escolhidos por Deus para essa tarefa. De que eles haviam sido escolhidos por Deus para essa tarefa. Quando a gente olha, por exemplo, também nos Estados Unidos, a gente conhece, por exemplo, a doutrina do destino manifesto, de que os americanos brancos se consideravam os portadores da civilização e naquela corrida para o oeste americano, eles estavam levando, então, a religião, o progresso, a civilização, e espantando para longe de si os povos indígenas que ali viviam e também os animais selvagens e assim por diante. Por trás dessas questões havia essa ideia de que eles haviam sido escolhidos por Deus para esse tipo de coisa e justificavam as suas ações nessa escolha divina, nesse papel divino que havia sido atribuído a eles. Isso é uma tentação muito grande. É uma tentação muito grande. E eu não quero, de forma alguma, politizar a minha mensagem aqui nessa noite, e eu teria ponderações muito vigorosas para fazer em ambos os sentidos, em ambos os lados, mas, inegavelmente, quando nós pensamos, por exemplo, em igreja evangélica no Brasil, nós percebemos um espírito muito forte nesse sentido também, de que boa parte da igreja evangélica brasileira se sente portadora de uma tarefa como essa, de preservar, de algum modo, a cultura cristã, aquela velha cristandade que começou ruindo lá na Europa e que continua ruindo também aqui na América Latina,
mas existe um grupo que de repente se levanta, se entende como essas pessoas que precisam defender a Deus e que precisam levar o reino de Deus adiante através da política, das leis, das suas participações. Isso é extremamente complicado. A história está recheada de exemplos altamente vergonhosos nesse sentido. E a gente precisa tomar muito cuidado e orar muito pelo nosso país. Orar muito pelo nosso país, para que a gente não venha, de fato, a sucumbir a tentações horríveis. Que Deus nos dê discernimento, que Deus faça com que a gente acorde, com que a gente perceba que o Evangelho não pode ser imposto sobre as pessoas. Ele não pode ser usado como uma lei. O Evangelho não foi dado para que a gente legisle a sociedade através dele. O Evangelho é uma oferta e ninguém pode impor uma oferta. Eu quero citar duas pessoas aqui, eu já estou me alongando demais, mas eu quero citar dois exemplos cristãos da luta contra o racismo. Um deles foi William Wilberforce. Vocês podem encontrar a história dele também num filme chamado Amazing Grace. A música Amazing Grace é a música mais cantada e tocada nos Estados Unidos. Ela é uma música de igreja, mas ela se tornou tão popular que não há quem não a conheça, não apenas nos Estados Unidos, mas em todos os países de língua inglesa. E ela foi composta por um ex-traficante de escravos, por um homem que trabalhou durante anos em navios de tráfico negreiro. Não foi composta por William Wilberforce, mas por um homem que se converteu, conheceu o Evangelho e passou a lutar também contra toda a opressão que se colocava sobre os negros. Esse político inglês, ele lutou especialmente pelo fim desse tráfico negreiro, dessa questão de trazer negros da África em navios, de vendê-los como se fossem coisas. E em 1781 ele conseguiu promover o debate sobre a abolição no parlamento inglês, mas apenas em 1807, ou seja, 26 anos depois, ele consegue aprovar no parlamento inglês o ato contra o comércio de escravos, em 1807. Em 1833, mais 20 e tantos anos depois, é que foi aprovado o ato de abolição da escravidão. E poucos dias depois, o Wilberforce morreu. Mas ele ainda estava vivo quando o ato de abolição da escravidão na Inglaterra foi aprovado. Foi uma luta de uma vida inteira como político. Eu não registrei aqui, eu cheguei a pensar em colocar, ele se correspondia com John Wesley, que nós sabemos é o pai do metodismo e foi responsável por um grande avivamento na Inglaterra naqueles dias. E John Wesley tentando motivá-lo, dizendo, olha, se o que você está tentando fazer não é de Deus, então, olha, o que você está tentando fazer, ele diz nessa carta mais ou menos assim, o que você está tentando fazer é só um milagre para conseguir. Porque as estruturas de todo o nosso país estão montadas e construídas, toda a estrutura econômica depende da escravidão. Você está lutando contra um gigante, contra um Golias. Ao mesmo tempo ele diz, mas se Deus estiver contigo, então ninguém vai poder te parar. E era praticamente inimaginável imaginar que o Wilberforce seria bem-sucedido nesse empreendimento. Mas ele foi. E foi por causa do exemplo da Inglaterra que também a abolição chegaria ao Brasil e assim por diante. Mas apesar da abolição, iniciando na Inglaterra e depois vindo também para as Américas e para outros cantos do mundo, o racismo continuou, como continua até hoje. E por isso a gente tem um outro grande nome
Martin Luther King Jr., pastor batista, e ele foi assassinado em 4 de abril de 1964 em Memphis, no Tennessee, no centro-sul dos Estados Unidos. Quem o matou o fez com convicção. Realmente ele queria fazê-lo. Ele queria matar o Martin Luther King. Ele ficou conhecido pela luta dos direitos políticos através da não violência e o que foi chamado de desobediência civil, ou seja, de desobedecer a leis que eram consideradas injustas. Isso incluía leis parecidas com as que haviam na África do Sul, leis de apartheid, leis que separavam os negros dos brancos, tinha banheiros só para negros, restaurantes só para negros e outros só para brancos. Quando se fala de desobediência civil, é essa coisa de romper com essas coisas que eram tão entranhadas estruturalmente que a lei as reconhecia. Não é desobediência civil no sentido de um anarquismo, de simplesmente chutar tudo para cima, de uma não submissão ou não reconhecimento da autoridade civil, mas uma desobediência consciente em relação àquilo que eles consideravam uma afronta à humanidade e aquilo que era também bíblico. Ele se inspirou, lógico, nas suas crenças cristãs, ele era pastor batista, mas ele também se inspirou no ativismo não violento de Mahatma Gandhi. Ele também levantou a voz em favor dos pobres, ele também levantou a voz contra a guerra no Vietnã, e na somatória dessas coisas todas, ele veio a ser morto, veio a ser assassinado, esse nosso irmão. Eu termino aqui com algumas reflexões finais, dizendo o seguinte: o que nós temos a ver com isso? Nós precisamos, eu acredito que nós precisamos, à luz do Evangelho, nos unir às vozes dos que dizem não consigo respirar. Eu acredito no que diz esse reverendo que fez o sepultamento desse negro que foi assassinado, do Floyd, de que é preciso tirar os joelhos dos pescoços deles. E a gente precisa concordar que sim, que é verdade, é preciso. Nós precisamos concordar que não é possível assim. Deus nos chama à verdade em amor, e segundo o Evangelho e segundo também esses nossos irmãos que eu citei com exemplo, ódio não se combate com ódio, nem violência com mais violência. Com isso eu não quero dizer de forma alguma que não é compreensível o que aconteceu em vários lugares onde houve depredação, onde houve o que a gente chama de vandalismo, mas foi também a reação do governo dos Estados Unidos no sentido de ameaçar os manifestantes, de não se solidarizar com os manifestantes, de não se dizer por parte do presidente americano: eu entendo a revolta de vocês. A revolta de vocês é compreensível. É revoltante assistir um vídeo em que um ser humano clama pela própria vida, está rendido, não há resistência, mas ele vai sendo asfixiado e ele é tratado assim, daquela maneira, simplesmente por causa da cor da pele dele, porque se fosse um homem branco ele não seria tratado daquela forma. Mas não há sensibilidade. Há ameaças, há fala de que se trata apenas de um bando de baderneiros. Nós não concordamos com ações violentas, mas nós podemos entender, em muitos momentos, que as pessoas podem perder a cabeça quando elas estão cansadas de serem vítimas o tempo todo de uma situação que não muda nunca e diante da qual não há vontade política para que se mude também. Muito menos dos interesses das pessoas que têm todos os recursos em suas mãos.
Em último lugar, eu gostaria de deixar como mensagem que a gente pudesse olhar para o nosso próprio quintal. Nós somos uma igreja majoritariamente branca, de pessoas brancas. E quem nasceu na nossa igreja, quem é luterano de berço, e quem veio do interior, talvez ainda consiga lembrar de histórias em que, de repente, de maneira desavisada, uma pessoa negra entrasse no local de culto. E os olhares que surgiam. E às vezes algumas pessoas não conseguiam sequer se controlar para além dos olhares. E chegavam a perguntar: o que essa pessoa está fazendo aqui? Nós carregamos no nosso passado muito recente histórias vergonhosas. A pergunta é se nós já superamos isso. A pergunta é se quando uma pessoa negra entra nos nossos locais de reunião, a pergunta é como ela se sente. E talvez a gente teria que se perguntar se de fato a gente já conseguiu superar isso entre nós. A gente teria que começar olhando para o nosso próprio umbigo, né, e pensar nas nossas próprias vidas, individualmente, mas também como comunidade. Eu me alegrei muito no processo que nós tivemos na nossa permanência lá em Goiás, em Chapadão do Céu, que eu sempre falo muito. O Fabiano está aqui com a gente, viveu aquele tempo lá com a gente. Quando eu cheguei naquela igreja, nós éramos uma igreja sulista, de gaúchos, todos brancos praticamente, com raríssimas exceções. Mas alguns anos depois, as pessoas começaram a se chegar, e chegaram nordestinos, e chegaram paulistas, e chegaram paranaenses, e chegaram... Aquela igreja ficou colorida. Ficou muito colorida. E ela ficou bonita. Ela ficou muito bonita. Eu oro para que a gente continue fazendo esse processo. Nós, como igreja luterana, nós estamos atrasados nisso há muito tempo. Inclusive mais atrasados do que aquelas igrejas que foram fundadas por missionários do sul dos Estados Unidos, onde o racismo era tão presente. Nós podemos constatar que eles vieram de lá para trazer o evangelho, mas as igrejas que eles fundaram foram igrejas que logo alcançaram os brasileiros. Nós viemos para cá para cuidar dos nossos. Nós viemos para cá para fundar comunidades de alemães. E nós ainda sofremos com essa triste realidade de que a gente só consegue fazer o dever de casa, e olha lá, com os nossos. Nós precisamos aprender a compartilhar o evangelho com aquelas pessoas que são diferentes de nós. E para isso a gente sempre fala que compartilhar o evangelho tem a ver com, primeiro, relacionar-se. E, portanto, quando se fala de levar o evangelho para os diferentes de nós, de pessoas de outras culturas, de outros contextos, que não são talvez não sejam tão organizados ou tão perfeccionistas ou tão, sei lá o que a gente quiser chamar, que não são iguais a nós, culturalmente falando, e a gente precisa fazer o esforço de aprender a conviver, né? E isso também são passos importantes, no sentido de superar essas situações que às vezes perduram também entre nós. Também entre nós. Que a gente respire fundo e ajude aqueles que não têm conseguido respirar porque tem um joelho em cima do seu pescoço a respirar melhor. Que a gente possa ser instrumento de Deus nesse tempo complicado e que a gente possa ser instrumento de Deus para se colocar também ao lado daquelas pessoas que não têm sido tratadas da maneira como Deus espera que sejam.
Obrigado, queridos, pela paciência de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Até mais. Obrigado, Daniel. Queria sugerir que a gente tivesse um minuto de reflexão sobre o que a gente ouviu e que esse tempo de reflexão seja um tempo de ecoar dentro da gente aquilo que o Espírito Santo vai falando, vai mostrando. Oi? Oi? Então, que a gente possa refletir esse um minuto que eu estou sugerindo sobre esse assunto que foi falado e que na sequência, então, nós cantemos com o auxílio do Nicolas mais uma canção. Depois de cantarmos, nós queremos ter um tempo de oração. Se alguém nesse tempo gostaria de manifestar um pedido de oração, então depois da canção a gente pode ouvir esses pedidos de oração, essas ansiedades, e aí nós oramos juntos, nos despedindo depois no culto. O tempo todo sem microfone? Nicolas, você conduz então a gente no louvor final. Acho que estamos todos agora desafiados com o que o Daniel trouxe. E essa última música, ela é uma resposta a esse desafio, certo? E aqui ela diz, né, não importa onde for, vou testemunhar do amor. E aqui é para mostrar que nós estamos compromissados com esse desafio de compartilhar do amor de Deus e de viver nossa vida com todos e com aqueles que Deus colocar ao nosso redor. Então vamos lá. Pedir pro Daniel colocar os slides. Isso aí. Posso ver no arco-íris ou no vento a soprar, numa flor que desabrocha. Posso ver que existe um Deus a nos amar, num pequeno grão de areia ou na estrela lá no céu. Toda a criação revela o amor do Criador. Não importa onde for, vou testemunhar do amor. Como toda a natureza, erguerei o meu louvor. Vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Pois a Deus abandonou. Esse mundo se destrói buscando encontrar o amor. Mas um gesto de bondade pode ser a solução. Traz ao mundo a esperança que Jesus a salvação.
for, vou testemunhar do amor e o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, não importa onde for, vou testemunhar do amor, como toda a natureza, erguerei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. E enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, não importa onde for, vou testemunhar do amor, como toda a natureza, erguei o meu louvor, vivendo pra servir, dando glórias ao Senhor. Enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Obrigado, Nicolas. Se você tiver um pedido de oração, gostaria de manifestar algo que você gostaria que compartilhássemos orando, pediria que você abrisse seu microfone e falasse próximo do microfone para que todos possamos ouvir. Kátia, eu espero que você tenha passado uma semana com a percepção, ainda que as coisas não sejam totalmente diferentes, nem tenham sido todas como você talvez gostaria, mas você tinha pedido que a gente orasse no último domingo. Espero que essa semana tenha sido uma semana onde você percebeu a presença de Deus, assim nós queremos fazer hoje também. O Guinter, Oi. posso falar uma coisa para vocês, gente? Engraçado, né? Que essa semana meus 4 filhos vão estar comigo durante uma semana. E desde 2016 que eu não conseguia unir, sabe, a nossa família. E por incrível que pareça, para mim foi um milagre, porque é Deus, né? Deus atendeu o nosso pedido. Obrigada, viu, gente, pelas orações. E eu mando foto. Legal. Pessoal, não é um pedido de oração, mas eu só queria aproveitar esse momento também para agradecer com muito carinho a equipe do culto infantil pelo culto infantil que vocês gravaram, pela produção que vocês fizeram, certo? Foi muito bacana. Hoje a gente fez aqui com as crianças e eu queria agradecer muito assim, o empenho de vocês. Show de bola, tá? Não é um pedido de oração. Eu queria fazer esse agradecimento, esse reconhecimento aqui para vocês, tá bom? Valeu. Ok, queridos, vamos orar então. Eu queria convidá-los para esse momento. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela palavra que, através do Daniel, Tu nos fazes chegar. E eu queria lembrar que nem sempre os nossos problemas são de racismo. Talvez eles sejam muito mais presentes do que nós imaginamos. Mas além de isso acontecer na nossa vida, é verdade que a gente coloca muitas vezes nosso joelho no pescoço do outro. Não é porque o outro é de outra cor, de outra origem, de outro poder aquisitivo, é porque nós queremos impor sobre ele aquilo que a gente acha que é certo. Que a gente quer fazer com que ele se dobre aquilo que a gente acha que deve ser. E quando a tua palavra nos diz que nós devemos amar o outro como a gente se ama a si mesmo, tem uma dissonância absoluta nessa postura. Ajude-nos, ó Pai, a entendermos, a partir da tua palavra, o quanto que nós temos
andado por lugares, por situações, por condições que não são aquelas que a tua palavra nos ensina. Assim como nós ouvimos hoje à noite, quer seja em relação a pessoa de outra origem, de outra cor de pele, de classe social, de cultura. Sabes o quanto que muitas vezes o nosso conhecimento é aquele joelho que aperta o outro, quanto que o nosso dinheiro, o nosso bem-estar, o nosso status, o nosso poder de mando, nossa capacidade de influenciar, o quanto essas coisas que fazem parte da nossa vida e da nossa forma de ser comunidade da Trindade asfixia o outro, deixa ele sem oxigênio. E às vezes não é nem porque ele é tão diferente da gente, mas é porque a gente não quer que ele seja como a gente é. Ou porque justamente a gente quer que ele se dobre uma forma de ser como a gente quer que ele seja. Então, nos ajude a refletir a partir do que nós ouvimos hoje à noite, nos ajude a partir do que tu nos dizes na tua palavra, a trazer para a realidade do nosso dia a dia o teu ensinamento, para que a nossa postura mude, para que a gente repense as coisas, que a gente se abra, que a gente se deixe transformar para uma outra forma de sermos teus filhos, uma forma que seja verdadeira, que seja da tua essência, e que isso se reflita na forma como nós lidamos com as pessoas, às vezes com o nosso familiar, às vezes com as pessoas do nosso trabalho, dos nossos vizinhos. Ó Pai, não deixa a gente andar por equívocos e nos calçar com entendimentos equivocados da tua palavra que a gente tantas vezes tem e usa, para que a gente customize o teu evangelho de uma forma tal que ele nos seja favorável e com isso nós impomos e criamos condições restritivas de vida às pessoas que estão conosco. Faz isso ir mexendo com a nossa mente, transformando esse entendimento de que nós devemos e é um desejo profundo teu que a gente ame o próximo como a gente se ama e que todo esse processo se transforme também numa outra forma de usar os nossos bens, usar o nosso dinheiro, usar o nosso tempo, usar os nossos dons, olhar para o outro, pensar no outro, agir em favor do outro com verdadeiro amor, esse amor que vem da tua parte. Nós agradecemos que tu não nos abandonaste, que tu não chutaste o pau da barraca com a gente, não desististe da nossa existência, que tu ainda tens um braço estendido de misericórdia. Nós queremos pedir que o Senhor nos mantenha dentro desse espaço de ação teu, que a gente seja transformado, que a gente possa oxigenar a forma como nós cremos, como nós agimos e como nós amamos. Te damos graças pelas experiências positivas que o Senhor tem feito acontecer em nosso tempo difícil de incerteza, tempo de dúvida, tempo de medo, tempo de perda. E que também coisas marcantes, como a Kátia falou, culto infantil, que se reinventa para que as crianças tenham um tempo especial contigo, louvor que se reorganiza na casa para que possa acontecer entre nós. Essas coisas todas que acontecem, graças te damos, que elas também fazem parte desse teu agir na vida de cada um de nós. E que isso vá longe, que chegue na Bahia, que chegue no Rio, que chegue em Itapema, que chegue em Florianópolis, que chegue em todos os lugares onde tu tens um objetivo, onde tu tens uma vontade de que aquilo que nós podemos fazer chegue. Nós oramos por essa semana que começa amanhã, que o nosso joelho se retire de onde ele está
posicionado de uma forma inadequada, mas que a gente se ajoelhe ao lado das pessoas, as acolha, possa caminhar com elas. Assim nós oramos, assim nós queremos nos colocar sob a tua orientação, te agradecer por esse momento de celebração e juntos nós queremos orar aquilo que Jesus, tu nos disseste que é uma boa forma de orarmos, que é o Pai Nosso. Convido a todos que nós oremos juntos o Pai Nosso e assim nos despeçamos desse momento de celebração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Queridos, tenham todos uma boa semana, que o Senhor os guarde, os abençoe, e que possamos experimentar aquilo que ouvimos hoje no nosso dia a dia. E até breve. Uma boa noite.